síncope é um sintoma complexo. Portanto, não é apenas perda de consciência que define que o indivíduo teve síncope. Para ser uma síncope, ele precisa perder a consciência de forma breve e ter uma recuperação rápida e completa, perder o tônus, perda de força com perda de tônus postural, dessa forma caindo sobre o seu próprio eixo. Seja numa cadeira, seja no chão, ele precisa cair. Se não há isso, e essa recuperação não é completa, você não pode chamar de síncope. Um exemplo, se o paciente chega para você com perda da consciência, perda do tônus com queda ao solo, ou não se consegue ficar de pé, está numa cadeira de roda, sendo trazido para você na emergência, todo hipotônico e inconsciente, mas quando você pega nele, ele está gelado, e você mais compulso, e você levanta a possibilidade de ser uma hipoglicemia, médio HGT, está abaixo, muito baixo. Corrige essa hipoglicemia com glicose, ele retoma a consciência, retoma o tônus postural. Você não pode chamar isso de síncope, isso foi uma perda de consciência por hipoglicemia. Então, na verdade, o que ele teve foi uma perda de consciência por hipoglicemia, não síncope. Ok? Então, só vai ser síncope se tiver esses três componentes. Particularmente, eu costumo, na emergência, classificar a síncope desta forma para facilitar a condução e a avaliação de cada paciente. Então, o paciente, para mim, que chega com queda, com história verdadeira de síncope, eu costumo agrupá-lo em uma dessas três categorias. Por gravidade, a síncope cardiogênica, hipotensão postural, os pacientes com síncope neuromediada ou reflexa e aqueles pacientes cuja história clínica eu não consigo definir qual desses dois grupos ele se encaixa, então ele fica com síncope mal definida. As síncopes cardiogênicas e hipotensão postural geralmente são síncopes graves, arrítmicas. E a causa principal de síncope nos idosos. A síncope neuromediada, o reflexo, é aquela decorrente de reflexos neuromediadas, como a vasovagal, que é a mais comum, e situacionais, como pacientes que se sincopam depois de acessos de tosse, de espios, de evacuação dificultosa, muitos desmaiam com escovação de língua. E a síncope de mecanismo mal definido é aquele em que é uma história, nem a história clínica da síncope não fecha para neuromediada e nem para cardiogênica ou hipotensão postural. Conforme a idade, você vai pensar numa hipótese diagnóstico mais provável. Por exemplo, crianças e adolescentes, você vai pensar principalmente em síncopes neuromediadas, corresponde a 61% a 71% de todas as formas de síncope nessa idade, geralmente vasovagal. As síncopes psicogênicas e cerebrovasculares são menos comuns, mas acometem até 1/5 desses pacientes. As síncopes cardiogênicas graves são as menos frequentes, em torno de 5% a 6%. Já nos adultos, sem cardiopatia estrutural, continua sendo as neuromediadas, principalmente as situacionais e vasovagal, as mais comuns. Lembrar sempre da síncope pós-esforço, por vasodilatação. Também não tem nenhuma gravidade nesse tipo de síncope. A síncope do seio carotídeo também pode acontecer em adultos após os 40 anos, principalmente quando são hipertensos ou têm dislipidemia. E a síncope cardiogênica, habitualmente por arritmias, que tem um comportamento menos maligno, como Wolff-Parkinson-White, Gala-Verdun, que é a taquicardia de Gala-Verdun, o BAVT congênito e a doença de Chagas. Não podemos esquecer em nosso meio. No idoso e nos portadores de cardiopatia, são o grupo de pessoas com síncope que nos preocupam, porque habitualmente são arritmias graves, arritmias malignas. A síncope cardiogênica, sem dúvida, passa a ser a mais comum, seguida de hipotensão postural e síncope do seio carotídeo, porque a grande maioria tem comorbidades aterogênicas. A vasovagal é muito rara no idoso, então não pensem que é vasovagal. Pode ser hipotensão postural, mas não reflexa, ok? Não é o mais comum, a menos que ele já tivesse o diagnóstico mais jovem e se tornou um idoso, às vezes persiste, embora assim a reflexa tenda a melhorar com a idade. Deixo para vocês
Depois vocês podem voltar o vídeo, inclusive copiar. Isso está tudo no livro, no e-book Síncope na ausência para o clínico, que é um livro que eu escrevi, compilando de forma mais organizada e mais simples, descomplicada, muito prática, a abordagem do paciente com síncope na ausência e que está à venda na Hotmart por um preço bem acessível. É só você procurar por lá, tá bom? É, as, quando você pensar em cada uma das síncopes, de acordo com a história clínica, ok? Então, você vai. O que sugere mais é síncope neuromediado, o que sugere mais é hipotensão postural e assim por diante. O que é obrigatório no exame físico do paciente com síncope? Sem dúvida alguma, essas 4 coisas. Além de verificar se tem pulso, óbvio, né? Se existe responsividade ou não, ele está em síncope, não é comum ele ainda chegar em síncope na emergência, porque eles recuperam rápido. E mesmo que eles cheguem muito bem, se eles já chegam acordados, você é obrigado a ver pressão arterial desse paciente sentado ou deitado e em pé. E na posição em pé, você precisa ver a pressão arterial com 1 e com 3 minutos para flagrar hipotensão ortostática. A frequência cardíaca nessas mesmas posições, para ver se entende hipotensão ortostática, se é autonômica ou não, desautonômica ou não. A fazer a ausculta cardíaca em busca de sopro aórtico, no foco aórtico e foco aórtico acessório, são as causas mais comuns de síncope por doença valvar, estenose e insuficiência aórtica, e sopros carotídeos, que possam sugerir síncopes neurogênicas. E, óbvio, avaliar a perfusão periférica, uma vez, principalmente naqueles pacientes com a pressão mais limítrofe ali, 10/6, 9/6, para você avaliar se ele não está embaixo débito intermitente, como causa dessa síndrome. E você estando na emergência clínica, como conduzir esses pacientes, né? Primeiro, acalmá-los, dizer que você ser compassivo com eles, dizer que você está disposto a investigar essa causa na urgência, ajudá-lo da melhor forma, mas que talvez precise de alguns exames antes de definir se dá para ir para casa ou se vai ter que referenciar para uma unidade terciária com cardiologia. Naqueles pacientes cuja síncope sugere cardiogênica, obviamente que um eletro é obrigatório, não tenho dúvida disso. A glicemia capilar, para afastar a hipoglicemia, embora a clínica sugira síncope cardiogênica, a gente precisa lembrar que hipoglicemia e hiperglicemia pode desencadear acidose e arritmias nos pacientes cardiopatas. Um hemograma para afastar a infecção, para afastar a anemia, mas também para ver HT/HB, porque se a gente precisar fazer o cálculo do São Francisco, a gente vai precisar de hematócrito. Função renal e potássio, principalmente nos pacientes que têm droga que retém potássio ou perde potássio, porque hipocalemia e hipercalemia são causas comuns de arritmias graves no idoso e no cardiopata mais ainda. Se o paciente se apresentou com dor torácica ou o eletro sugere que seja isquêmico, a gente precisa da troponina para conduzir a síndrome coronariana aguda. E aí, a síncope estaria no contexto de taquicardia ventricular UFV, uma síndrome coronariana aguda. Então, passo a ter a síndrome coronariana aguda, se o eletro é isquêmico, como o norte do tratamento clínico. E se o paciente se apresenta com dispneia e saturação está menor que 90, eu vou pedir um gás arterial, ele pode ter feito síncope por uma arritmia decorrente de hipoxemia. Nas síncopes neuromediadas ou reflexas, eu vou ter que fazer o HGT e o eletro sempre, e os exames clínicos, né, um hemograma, um potássio, eu só vou pedir se o doente tiver clínica de infecção, porque a infecção é desencadeadora de vaso vagal. Se ele tiver tomado muito diurético para perder peso, ou sei lá, por algum motivo, a gente tem umas loucuras aí, do pessoal, né, às vezes está exagerando na academia e acaba usando coisas que não deve, e aí a gente sai pedindo de acordo com a necessidade. Mas, habitualmente, eletro e HGT é o que limita esse exame nesses pacientes. Nos pacientes com síncope de mecanismo mal definido, eu vou pedir todos os exames que a gente pediu na cardiogênica, porque a gente sempre vai conduzir ele como mais grave. E aí eu vou precisar, além disso, calcular
o São Francisco, que é o score de risco para afastar causas graves de síncope. O São Francisco é um mnemônico, chama Chessa, em que cada letra do algoritmo, cada letra do mnemônico implica um ponto e um risco de síncope ser maligna. Então, anota aí. Chessa, com C. O primeiro C é cardiac disease ou insuficiência cardíaca ou doença cardíaca. Se o doente é cardiopata ou tem insuficiência cardíaca, mesmo com o coração estruturalmente normal, assim, insuficiência cardíaca com fração de ejeção normal, preservada, você pontua um ponto. Pontua e aí ele já é considerado síncope de alto risco de morte. Primeira letra do mnemônico, C. Segunda letra do mnemônico, é um H. Hematócrito menor que 30, segundo ponto. Terceira letra é Chessa. Alteração eletrocardiográfica, qualquer uma, pode ser bloqueios AVs, bradicardia, taquicardia, alterações isquêmicas, sobrecarga, bloqueios de ramo, qualquer uso de marca-passo, qualquer alteração no eletrocardiograma é considerado como preditor de síncope arritmogênica. Então, você pontua. O primeiro S é systolic potential, pressão arterial na admissão menor que 90 milímetros de mercúrio. O segundo S, são dois S, shortness ou encurtamento da respiração, dispneia, também mais um ponto. E a última letra, antigamente o Chessa, era um Chess, virou Chessa. O A é age, idade maior ou igual a 75 anos. Então, todo idoso maior que 75 anos, ou todo cardiopata, ou todo indivíduo com eletro alterado, terá automaticamente um ponto no São Francisco e sempre suas síncopes deverão ser investigadas em nível de internamento hospitalar, em unidade terciária de cardiologia. Se tiver hematócrito menor que 30, hipotensão ou dispneia, também baixa um ponto. Um ponto já é uma síncope com alta probabilidade de ser maligna. O CESA tem uma excelente sensibilidade para síncope maligna, maior que 100%, porém tem uma especificidade baixa para síncope arrítmica. A gente vai internar um terço, 27% de pacientes que não precisariam ser internados. Mas como o desfecho é morte, eu acredito que é melhor a gente prender todos que iriam morrer e aqueles que não vão morrer, do que deixar tirar a idade, que melhora a especificidade. Porém, eu vou lá, diminuir a sensibilidade, e com isso vou liberar pessoas que vão morrer de síncope que deveriam estar internadas. Então, é melhor usar o Chessa, incluindo o A, tá bom? No livro, eu construí esse fluxograma, no e-book de síncope, para ajudar vocês que não são cardiologistas, a conduzir e saber como referenciar para cardiologia. Então, se o paciente chegou para você com síncope inexplicado ou mal definido, porque todas as cardiogênicas vão ser internadas. Todas que você definir como vaso vagal, você já sabe que vai para casa. Então, são para aquelas cuja história não lhe ajuda na definição. E faz o eletro. O eletro é normal, né? O paciente tem menos de 45 anos, não tem exame físico normal, a pressão em pé também deu normal, pode levar, baixo risco de morte, São Francisco é zero, alto e acompanhamento ambulatorial. Mas, se as síncopes são recorrentes, tem história familiar de morte súbita em parente de primeiro grau, tem sopro cardíaco, ou São Francisco dá um ou mais, aguarde exames, como eu referi atrás. Veio alterados os exames? Não, pode dar alta para casa. Ambulatorialmente, por favor. Tá? Se eles forem normais e não tiver história de morte súbita em parente, nem sopro você pode liberar. Porém, se tem história de morte súbita no parente de primeiro grau ou sopro, você vai referenciar para internamento, mesmo com exames normais. Se o ECG é anormal, né, você não tem muito o que fazer, vai fazer algum tratamento específico ali, se exigir, se não, já referencia novamente.
ok? Então, essa é a minha recomendação para vocês quanto à síncope. E gostaria de pedir a vocês que compartilhem com amigos esse novo canal. Ele vai ficar sendo liberado um vídeo todos os sábados, nesse contexto de conteúdos práticos para vocês. O próximo é um que essa semana foi muito difícil hoje na minha lida com os alunos internos, que foi a definição de eixo no eletrocardiograma. Então, vou fazer uma aula bem mastigada para vocês, de uma forma bem prática, como o meu método chamado Rifenos. Eu costumo trabalhar com esse assunto, que tem também no meu livro, Aprende a Seja Fácil, mas que eu vou mastigar num vídeo e colocar aqui no canal no próximo sábado, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado, comentem o vídeo, os comentários também ajudam a ser distribuído pelo YouTube, e vamos fazer crescer esse canal. Quando a gente tiver com pelo menos 100 inscritos, o canal libera para mim, o YouTube, as lives, né, que a gente pode lá fazer, salvar no canal, tirando dúvidas ao vivo de vocês, tudo isso de forma gratuita. Então, divulguem ao máximo de pessoas para que logo, logo a gente já esteja com esse canal maior e a gente possa contribuir ainda mais, tá bom? Até sábado e comentem no canal para que eu possa responder também vocês e tirar as dúvidas nos comentários. Um abraço, até o próximo vídeo.